Todos, meu nome é Leonardo Galvão e o título do meu trabalho é Prevalência Tomográfica de Reabsorções Radiculares Externas em Pacientes Adultos, sob orientação do professor Dr. Gilson César Nobre Franco. Para a gente entender um pouco a reabsorção, a gente precisa saber como que ela acontece e quais os tipos. Então, Consolaro traz em 2016 que ela é uma dissolução fisiológica e patológica dos tecidos mineralizados. Fisiológica quando ocorre em dentes decíduos, que é o esperado, e patológica quando acontece em dentes permanentes. Ela pode ser inflamatória, cervical invasiva ou de substituição, e ela tem falta de sintomas patognomônicos, sendo um achado radiográfico acidental, e se essa condição continuar, ela pode acontecer manifestações clínicas progressivas, como dor, descoloração dentária e mobilidade dentária. Aqui nessa imagem é possível ver no número 1 reabsorção radicular externa, na 2 a reabsorção cervical invasiva, no 3 reabsorção interna e no 4 a reabsorção por substituição, que seria a anquilose. O que tem de fator em comum entre esses quatro tipos de reabsorção é a falha na integridade física da superfície radicular, tanto externa quanto interna. Na externa seriam os cementoblastos, que protegeriam a superfície da raiz, e a interna seriam os odontoblastos. Quando acontece essa perca de integridade física, pode acontecer algum tipo de reabsorção. Então, o objetivo desse estudo foi identificar a prevalência de reabsorção radicular externa encontrada em exames de tomografia realizados em pacientes adultos. Esse estudo caracteriza-se como observacional, transversal e retrospectivo. Então, foi feita uma amostra de 156 exames de 2019 e 2020, em período de um ano, no banco de dados do Centro de Diagnóstico por Imagem. As imagens foram obtidas através do equipamento iCat, no modelo Gendex, da Cavocare, e os exames foram de maiores de 18 anos que realizaram qualquer tipo de indicação odontológica. Então, alguns critérios de exclusão foram utilizados, como a tomografia que não abrangia maxila-mandíbula completa e maxila-mandíbula e dentula total, totalizando assim 135 pacientes na amostra final. Depois disso, as imagens foram analisadas pelo Radiant Daikon Viewer, que seria o software para visualização desses cortes tomográficos. Foi feito por 2 examinadores previamente treinados e com testes intra e interexaminadores. Todos os dentes foram avaliados nos cortes sagital, coronal e axial e classificado, quando presente a reabsorção, em cervical invasiva, radicular interna ou externa. E depois disso, o fator etiológico também foi classificado, como lesão cariosa, trauma, ortodontia, doença periodontal, dentes impactados, lesões patológicas e causa idiopática. Depois disso, foi feita análise descritiva pelo software Jamove. Aqui são alguns cortes tomográficos, algumas imagens dos tipos de reabsorção. Aqui um caso de reabsorção cervical invasiva no 44, uma reabsorção radicular externa, ocasionado aqui pelo canino impactado. Aqui também uma anquilose, igual no 44, e uma reabsorção cervical invasiva aqui no 44 também. O resultado desse estudo foi encontrado que 71% dos pacientes não apresentaram nenhum tipo de reabsorção, 22,2% apresentaram reabsorção externa, 4,4% a interna, 1,5% interna e externa e 0,7% reabsorção cervical invasiva. Então, de todos os tipos de reabsorção encontrada, 78% eram reabsorção radicular externa. Foi dividido também a amostra em 93 mulheres e 42 homens, fazendo assim um teste de Q quadrado e de Fischer foi encontrado valor de P maior que 0,05, não indicando nenhuma incidência maior em determinado sexo. Então, não tinha brilho estatístico significante. Agora, de acordo com a faixa etária, foi dividido em 3 grupos, sendo o grupo com maior prevalência de reabsorção externa o grupo de 36 a 55 anos, representando 41% de todos os casos de reabsorção. E demonstraram também um valor de P maior que 0,05, não indicando assim uma incidência maior em determinado grupo etário. O dente mais frequente cometido foi os dentes posteriores, sendo o 17 nesse estudo o mais prevalente. O fator causal também mais prevalente nesse estudo foi a causa idiopática, 48,6%, e lesões patológicas, com 27% de incidência. Sendo assim, o valor de P foi menor que 0,05, indicando assim que fatores causais exercem influência na incidência da condição de reabsorção. Então, concluindo assim, é uma maior prevalência da reabsorção radicular externa em decorrência das outras, e não houve nenhum tipo de incidência maior em decorrer do sexo e da faixa etária. Também a gente sabe que é uma condição patológica quando acontece em dentes permanentes, é assintomática e a periapical pode ser imprecisa, sendo assim a tomografia computadorizada de feixe cônico padrão ouro para essa condição.
Essas foram minhas referências. Muito obrigado.